quantos acordes que eu preciso saber para mim estar tocando os hinos da harpa cristã. Isso vai depender primeiro do hino, se ele é tom maior ou se ele é tom menor, mas basicamente com apenas, a Soraya falou 5, mas basicamente, gente, com apenas 3 acordes eu sou capaz de tocar qualquer hino da harpa cristã. Praticamente todos, é um ou outro que é necessário colocar um acorde, mas basicamente 3 acordes é mais do que suficiente para vocês tocarem qualquer hino. Então, o que acontece? Que agora fica mais interessante para vocês conseguir alinhar as expectativas de vocês. Se eu sei 3 acordes apenas, que é muito simples, é muito fácil, já facilita muito mais no meu desempenho, no meu desenvolvimento. Só que quem é que ensina no ensino convencional você tocar um hino com apenas 3 acordes? Quase ninguém vai te ensinar a tocar com 3 acordes. Na verdade, tem o oposto. As pessoas vão julgar e vai falar: tá errada a quantidade de acordes que você está utilizando para estar tocando os hinos. Ou, para quem toca teclado, as pessoas vão ensinar você a tocar os hinos, além de com muitos acordes, as pessoas normalmente às vezes ensinam e tentam ensinar vocês a tocarem em tons que vai ter um monte de teclas pretas para quem toca violão, um monte de pestanas. Não que não seja importante de vocês estudarem isso. É óbvio que você tem que saber tocar em todos os tons. Você tem que saber tocar em qualquer tecla preta no teclado. Para quem toca violão, você também precisa saber fazer todas as pestanas. Mas isso tudo é um processo. Obviamente que para quem está começando, a melhor forma é simplificar, porque quanto mais simples for o hino, mais resultado você tem, mais rápido você consegue aprender. Agora, o que acontece? Se a gente entende essa questão de que com apenas 3 acordes nós somos capazes de tocar não só os hinos da harpa cristã, mas sim qualquer hino que a gente queira. O que acontece? As pessoas, pelo simples fato de não entender isso, principalmente eu percebo e já posso falar que justamente quem mais tem essa ideologia são as pessoas iniciantes. Elas, às vezes, acabam se limitando e pela ignorância que tem, acabam falando que um hino ou outro está faltando acorde. E é sobre isso que eu quero falar aqui na aula com vocês de hoje. Por quê, professor? Se você parar para pensar, a gente tem a possibilidade de tocar um hino com 3 acordes. Mas se você estuda muita harmonia, você é capaz de tocar também um hino com 4 acordes, com 5, com 6, com 10, com 30, com 50 acordes. Se você pegar algum site famoso aí, esses sites de cifra na internet, você vai ter várias versões do mesmo hino. Você vai ter a versão do hino, às vezes, simplificado, você coloca lá nesses sites, ele vai simplificar e vai colocar poucos acordes. Ou às vezes você coloca a versão oficial, vai ter mais acordes. Ou às vezes a versão do CD vai ter mais acordes ou vai ser menos acordes, mas são versões diferentes. Então o que acontece? Às vezes eu gravo alguns vídeos e eu acho até engraçado os comentários das pessoas. A gente consegue, quem é músico mais experiente, gente que estuda música há mais tempo e já tem essa bagagem musical, eu consigo perceber e identificar exatamente a ignorância das pessoas quando elas tentam mostrar que sabem muito. Eu fiz alguns carrosséis tocando e ensinando alguns hinos com 3 acordes, às vezes com mais acordes, e às vezes eu fico vendo nos comentários. Inclusive está escrito ali que o hino é versão simplificada com 3 acordes. Aí eu vejo alguns comentários de pessoas falando: ah, mas está faltando tal acorde. Às vezes a pessoa chega e fala: ah, mas está faltando tal acorde. E aí eu olho aquilo e eu falo, é uma pessoa tentando reafirmar ou tentando mostrar que sabe muito, mas na verdade é o oposto, não está faltando nada, gente. Por que não está faltando nada? Porque quando as pessoas comentam e falam exatamente isso, que está faltando um acorde ou outro, às vezes eu toco um hino com Dó, Sol e Fá maior. Aí ela fala, ah, mas está faltando Lá menor, ou às vezes fala, ah, está faltando Ré menor. Por que elas julgam que está faltando alguma nota? Pelo simples fato da ignorância, pelo fato delas não saber que existe a possibilidade de você tocar com menos acordes. Só que pelo fato das pessoas saberem tocar só de um jeito, só uma versão, e não é porque elas conseguiram tirar de ouvido ou porque elas entendem música profundamente, e sim pelo fato dela tirar uma cifra e ver que o hino, às vezes, a versão que ela tirou tem 4 ou 5 acordes. Quando as pessoas veem alguma outra versão com menos do que 5 acordes ou 3 acordes, o que elas falam? Ah, tá errado esse hino. Mas não é que tá errado, é pelo simples fato dela estar copiando algo que ela já viu, na cabeça dela aquilo é uma verdade absoluta. Entende? Então vocês têm que ter, primeiro, a mentalidade de que música é muito vasto e tem muita coisa que vocês não conhecem. A gente sempre tem que partir do pressuposto que a gente não sabe. Porque a partir do momento que a gente está no pressuposto que a gente não sabe, a gente tem a humildade de aprender algo novo.
E eu quero que vocês entendam a questão da mentalidade nessa aula, porque isso conta muito. A partir do momento, e até eu me englobo nisso, e eu sempre quero ser a pessoa disposta a ouvir, aberto a opiniões e aprendizados novos. Porque a partir do momento que a gente acha que sabe tudo, você nunca vai dar liberdade para aprender algo novo. Até tem um ditado que diz que a pessoa que senta em uma mesa onde ela é a mais inteligente ou a mais esperta, ela não aprende mais nada. Eu tento andar sempre com pessoas melhores do que eu, justamente para mim poder aprender. E eu aprendo até com alunos nossos, até com pessoas que sabem menos do que eu, porque eu sempre estou aberto a opiniões e aprendizados novos. Agora, a partir do momento que você tem uma mentalidade fixa, aí complica. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho agora com vocês. Sobre os dois tipos de mentalidade que existe. Isso é importante que vocês entendam e alinhem, porque quando a gente chegar na nossa aula, que vai acontecer no dia 19, 20 e 21, se você não tiver isso muito bem estruturado, você não vai conseguir ter o resultado que deveria. Tá? Então, existem dois tipos de pessoas, que são as pessoas que têm a mentalidade fixa, que não muda por nada, que são aquelas pessoas que a gente brinca, que fala que é pessoas cabeça dura, que não aceita opinião, ou que já acha que é dono da verdade absoluta, e existem as pessoas que não têm essa mentalidade fixa, e sim, são pessoas que estão abertas a novas informações e conhecimentos. E eu quero falar primeiro sobre essas pessoas que têm a mentalidade fixa, que é um grande problema. Se você é essa pessoa, coloque aqui nos comentários. Se você é essa pessoa, ora para Deus mudar. Por quê? Senão você nunca vai conseguir crescer e evoluir o quanto você deveria, não só na música, mas em qualquer área da sua vida. As pessoas que têm mentalidade fixas são aquelas pessoas que têm uma opinião concreta e que não abrem mão dela de jeito nenhum. Em alguns assuntos, obviamente que a gente não vai abrir mão, porque são nossas crenças e, como se diz a palavra, irrefutável que a gente tem. Por exemplo, que Deus morreu e ressuscitou, todos nós acreditamos. E é uma crença irrefutável que nós temos. Por quê? É a nossa crença em Deus, é a nossa fé e crença. Mas em outras coisas a gente tem que ter essa humildade de sempre estar voltando atrás e sempre estar tendo conhecimento novo e não achar que a nossa verdade é sempre absoluta. E eu quero dar alguns exemplos para vocês. Um exemplo disso que eu gosto de usar é da minha mãe. Ela tem uma crença que ela acha que se você tomar, por exemplo, leite com manga, você vai morrer. E eu já discuti isso com ela várias vezes. É algo simples, mas na cabeça dela, se você tomar leite e chupar manga, você morre. Que não pode ter essa mistura. E eu já provei para ela, já fiz vitamina de manga com leite. Ela fala, não, que você vai morrer, que faz mal, que não sei o quê. Por quê? É algo que ela aprendeu lá atrás e virou uma crença na cabeça dela. E a gente tem muitas crenças que vêm lá de trás e que a gente não percebe que a gente vai tendo elas. Quer ver um exemplo? As pessoas, às vezes, que são mais velhas, elas falam, que para mim não dá mais para mim aprender, porque a minha cabeça já está dura, eu tenho muita responsabilidade, eu devia ter aprendido quando era mais jovem. Quem tem essa crença limitante, obviamente que não vai aprender. Pode ter o melhor professor de todos. Se você não acredita que você é capaz, não existe professor que vai fazer você ser capaz de aprender. Agora, a partir do momento que você entende que você tem total capacidade, qualquer pessoa tem capacidade de aprender independente da idade, você vai conseguir ter resultados. Quer ver como essa crença é uma crença totalmente errada? Na verdade, isso é uma crença do demônio, do diabo, que ele faz isso para limitar as pessoas de conseguir estar aprendendo e adorando a Deus com excelência. Um exemplo para vocês entenderem sobre isso. Para quem acha que tem uma idade mais avançada e que não é capaz de aprender, eu já dei aula para 3 alunas minhas, que foi o maior exemplo que eu tive na minha vida e de experiência que eu tive como professor. As 3 tinham acima de 80 anos. Uma tinha 80 anos, a outra tinha 80 e poucos anos, mas era tudo acima de 80 anos. E para piorar, elas tinham Alzheimer, as 3. Foram as 3 aluninhas minhas que eu já tive com a idade mais avançada e as 3 tinham Alzheimer. Cada uma, obviamente, que tinha o Alzheimer num grau mais elevado ou menos elevado. Mas essas 3 alunas, eu até posso citar o nome delas, uma era Pionides, a outra era Dona Olga e a outra era Maria de Lourdes. Cada uma delas tinha suas limitações, não só pela idade, mas obviamente que pelo fato de ter Alzheimer. Mas todas elas tiveram resultados. Obviamente que cada uma teve seu resultado
conforme a sua doença. Mas todas elas conseguiram aprender. E as duas que tinham Alzheimer menos avançado conseguiu aprender mais, obviamente, que foi a Maria de Lourdes. Eu já mostrei alguns vídeos dela tocando aqui, inclusive, algumas músicas, aprendeu os acordes certinho. A segunda tinha o Alzheimer um pouco mais forte, mas também aprendeu a tocar várias músicas. E a Dona Olga foi o maior exemplo que eu tive, porque ela era que tinha o Alzheimer mais avançado de todos. E ela também, até o médico dela chegou a elogiar as aulas, porque o Alzheimer dela não estava aumentando. Inclusive, é algo que eu até quero fazer uma pesquisa futuramente sobre isso. Porque quanto mais você usa a sua mente, melhor ela fica. Quanto menos você usa, porque é um músculo, ele vai ficando mais preguiçoso, você vai perdendo o poder de estar retendo informações, conhecimentos novos. E eu lembro que o caso dela, da Dona Olga, era o mais grave de todos. O Alzheimer dela era muito forte, para vocês terem uma ideia. Ela passou acho que quase um mês, toda a aula, perguntando se eu ia ser o professor dela. Ela esquecia na outra aula que eu ia dar aula para ela. E é tão incrível que algumas palavras que ela não sabia, porque era mais terapêutica a aula dela do que aula de violão mesmo. Toda aula a gente cantava um trecho de músicas que ela já conhecia. Tinha algumas frases e palavras que ela não lembrava. E de tanta gente cantar, ela começou a fixar essas memórias e essas frases e palavras novas das músicas, a ponto dela conseguir cantar as músicas inteiras. Que até então ela não sabia, ela só lembrava de partes da música. Então isso é para vocês verem que todos nós temos capacidade de aprender. Mas enquanto você tem essa crença limitante de ter sua mentalidade fixa, de achar que você não é capaz, não vai ter quem vai dar jeito nisso.